Corinthians deixa escapar a vitória em pleno Maracanã. Terminou. Fluminense e Corinthians 3-3, um jogo muito movimentado ali. 6 gols na mesma partida e vários golaços ali. Quem conseguiu assistir ao jogo viu um belíssimo, não vou dizer espetáculo, né? Mas um belíssimo jogo com golaço, jogo lá e cá, jogo de trocação, que é o que a galera que está assistindo gosta de ver, né? Agora, para a torcida do Fluminense e do Corinthians, um jogo muito emocionante, né? O Corinthians faz um primeiro tempo excelente, né? O Mano arma uma estratégia de marcar alto a saída de bola do Fluminense. É até uma coisa que o Sampaoli utilizou na época com o Flamengo na Copa do Brasil. Conseguiu anular muito bem o Fluminense no primeiro jogo que foi 0-0, e depois o Fluminense até viveu um momento de oscilação ali, né? E depois se recuperou e tudo mais, e o Mano conseguiu utilizar isso muito bem. Até se questionou muito a escalação inicial do Mano Menezes, Renato Augusto no banco, Matias Rojas no banco, e depois eu consegui até entender. Essa marcação alta que o Mano queria na primeira etapa, o Renato Augusto não conseguiria entregar, e o Matias Rojas, eu creio, também que não conseguiria entregar. E aí ele coloca o meio de campo com o Juliano, com o Juan Oliveira, Fausto Vera, porque o Moscardo está machucado, e com o Maicon, jogadores que conseguem ter combate, conseguem ter uma marcação mais enérgica, né? Mais afiada. E o Corinthians mordeu muito o Fluminense, marcou lá em cima, conseguiu forçar o erro do time tricolor, onde conseguiu ali marcar os seus gols, né? O Yuri Alberto marcando 2 vezes, ele se movimentando entre os zagueiros é uma jogada muito interessante. O Corinthians soube aproveitar isso, e o Maicon mais solto também, o Mano teve essa boa sacada. O Maicon fez uma boa partida, na verdade um bom primeiro tempo, né? O segundo tempo eu vou chegar lá, o Corinthians caiu muito, mas o Maicon fez um bom primeiro tempo ali, o Corinthians bem organizado, o Pedro ajudando muito o Fábio Santos pelo lado esquerdo, né? O Fluminense não conseguiu criar tanto pelo lado esquerdo, porque o Fábio Santos tinha esse suporte do Pedro, o Juliano às vezes ajudava por ali também, mas conseguiu fazer uma marcação alta e o Fluminense ficou encurralado, forçando até erro do Marcelo, que é um baita jogador, né? Termina o primeiro tempo 3-1 o Corinthians, né? Conseguindo ter ali um domínio do jogo mesmo sem ter a bola, com um contra-ataque funcionando bastante, uma marcação alta funcionando bastante. Começa o segundo tempo, o Fernando Diniz coloca o André no jogo. Essa saída de bola do Fluminense fica muito prejudicada sem o André e o Nino, e o Mano utilizou, né, isso muito bem, forçou muito ali a marcação, essa saída de bola do Fluminense para forçar o erro, e o Diniz tira o Felipe Melo, coloca o André e volta para o jogo, né? O Romero entra, não tem a mesma velocidade ali que o Pedro, então o Corinthians acaba ficando ali meio que encurralado. O Fluminense vem todo para cima e acaba se tornando um jogo de um time só, né? O Fluminense teve a superioridade no segundo tempo e mereceu o empate como ele conseguiu conquistar. O Mano até tenta depois colocar o Renato Augusto, tentar voltar para o jogo. O Felipe Augusto entra também, o próprio Gustavo Mosquito entra, mas não consegue, por todo esse domínio que o Fluminense começou a ter quando o André entra, começa a ter mais a posse de bola, e o Corinthians não consegue morder, não consegue ter aquela marcação que teve no primeiro tempo. E aí não sei se por capacidade física ou se foi uma escolha do Mano Menezes. O Corinthians poderia ter saído com a vitória, mas acabou ficando com o empate, 3-3, mas um empate onde saem muitos gols, né? O Corinthians consegue marcar muitos gols e consegue tomar muitos gols também, assim como foi contra o Grêmio na Neoquímica Arena. O Corinthians fica no empate, soma mais um pontinho. O Santos foi derrotado pelo Bragantino, é o primeiro time da zona de rebaixamento, e agora o Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento ali. Consegue subir um pontinho aí em relação à zona de rebaixamento, a zona da confusão, como o ex-técnico do Corinthians, Luxemburgo, gosta de chamar. Mano, vai ter trabalho, mas já vimos um time mais organizado, mais compactado. O torcedor hoje conseguiu ver uma evolução, mas ainda há muito o que fazer nesse time do Timão.